Oi, tudo bem? Eu sou a Diana, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você está no canal Mundo Vibrante, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é sobre um assunto muito interessante, muito importante para quem trilha o caminho da evolução da consciência. Estou falando então daquele hábito que a gente tem, que acontece de maneira automática, que é o hábito de julgar. Julgar pessoas, situações, tudo o mais que gera interação com a gente. Atualmente, então, a gente está vivendo uma era onde o que importa é ficar bem na foto, não é mesmo? Eu chamaria isso de era das aparências, porque realmente é isso que passa para mim. É lógico que num momento onde a aparência está muito em foco, também existe muito julgamento por parte das pessoas. Então, se você der uma olhadinha básica, rápida no dicionário, você vai encontrar uma afirmação como essa. E eu vou ler porque é melhor eu ler para não falar errado. A definição comum para julgamento, no que diz respeito para nós aqui, é a seguinte: ato ou efeito de julgar, opinião, juízo, apreciação. Ou seja, todas as nossas opiniões já são julgamentos. E como eu falei no início do vídeo, em muitos casos esse julgamento acontece de maneira automática. E também isso acontece de forma automática porque a nossa essência, nossa alma, enfim, a centelha divina, ela não julga. Quem julga é o nosso ego. E o ego faz isso com base na superfície, ou seja, a gente é um mar profundo, mas o ego está aqui em cima e a nossa essência está mais para baixo. Eu falo também que esses julgamentos, essas opiniões que a gente tem são muito superficiais porque a gente olha para uma pessoa e logo já vai ser o juiz dela. Ah, você é bonita, você é feia, você faz um trabalho bom, você não faz. A gente se coloca numa posição onde a gente realmente tem propriedade para falar sobre isso, né? A gente esquece então que cada pessoa tem uma história, tem a sua vivência, tem as suas experiências e nenhuma história é igual à outra. Então, como é que a gente vai julgar, né? Além da gente julgar as pessoas são bastante comuns. A gente dispara julgamento contra as pessoas o tempo todo. Até contra quem a gente não conhece, né? Que é o mais esquisito. Além das pessoas, então, a gente também julga as situações. E como é que isso acontece? Toda situação ela se apresenta pra gente de maneira neutra. Ela não é boa, ela não é ruim. Ela simplesmente é. Só que a gente julga ela como sendo boa, como sendo ruim. E com base no nosso julgamento, já vem a nossa reação. Se o nosso julgamento for que a situação é ruim, obviamente, logicamente, que a nossa reação já vai ser uma reação ruim. É muito interessante a gente pensar sobre esse hábito que a gente tem de julgar as pessoas, as situações e tudo mais com que a gente possa interagir. Porque vamos pensar por um momento que se a gente aceitar por um instante que todos nós viemos da mesma fonte, bem como todas as coisas, né, que em seu nível já possuem consciência, parece descabido esse hábito de julgar, principalmente quando ele acaba depreciando o outro. Porque afinal, se a gente veio da mesma fonte e se temos uma centelha desse Criador, dessa fonte, em nós, em cada coisa, existe uma centelha desse Criador. Então, quando a gente julga os outros, a gente estaria julgando o próprio Criador, não é mesmo? Se a gente deixar um pouco de lado essa visão mais filosófica de tudo, até por uma questão de lógica, como é que a gente vai julgar uma pessoa, uma situação, antecipadamente, sem ter o conhecimento sobre? É a mesma coisa que a gente tentar julgar o livro pela capa. Como é que a gente vai saber a história desse livro se a gente não lê o livro? A capa não vai contar. A capa serve para que a gente tenha um primeiro contato. Então não tem como você julgar um livro pela capa e da mesma forma não dá para você julgar uma pessoa sem ter conhecimento dessa pessoa. E o mesmo acontece com uma situação. Como é que você vai julgar uma situação como sendo ruim se você ainda não viveu? Você ainda não sabe como é que ela é na totalidade. Cada pessoa tem uma história única, como eu já falei. Essa história tem experiências que são únicas e somente ela que sabe sobre ela.
O julgamento, então, ele meio que perde o propósito a partir do momento que a gente assume uma posição de observador no mundo. A gente apenas observa, quem observa não emite opinião. Tem um autor que é muito interessante, que é o Neale Donald Walsch. Ele escreveu um livro que se chama Conversando com Deus, Conversas com Deus, enfim, eu já citei esse livro em outros vídeos. Neste livro ele fala o seguinte: guarde para si suas opiniões e deixe os outros fazerem o mesmo. Essa frase, inclusive, ela seria uma frase do próprio Criador, né? De Deus conversando com o autor. Se o próprio Criador, né, não aconselha que as pessoas julguem, que as pessoas emitam suas opiniões, por que a gente faz isso? Uma pergunta interessante, né? E ele ainda fala mais coisas, como isso que eu vou falar agora. Ele fala que nós devemos evitar os rótulos e os julgamentos enquanto fazemos qualquer coisa que seja, porque todas as situações são uma dádiva e cada experiência é um tesouro oculto. E ainda tem mais, olha só que interessante. Ele diz ainda que o sofrimento resulta de um julgamento que você fez sobre uma coisa. Isso faz sentido. Vou deixar você pensar sobre isso. Enfim, quando nós julgamos as pessoas, as situações e tantas outras coisas, a gente acaba assumindo uma posição de superioridade. Só que essa superioridade não existe, já que todos nós viemos da mesma fonte, todos nós somos iguais. E a nossa caminhada aqui na Terra, ela vai rumo ao amor, para que exercitemos o amor, cheguemos até ele, porque muitos de nós ainda não estão nesse patamar, né? E tem mais um trechinho de um livro que é interessante também, que é do professor Hélio Couto, que se chama Mentes Informadas. Ele é bem interessante, ele fala o seguinte: o amor abarca tudo que existe, sem distinções, sem cor, sem gênero, sem julgar. Então esse é o caminho que a gente devia seguir, deixar o julgamento de lado e ir mais para o lado do amor, não é mesmo? Esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.